Projeto do ex-jogador Romário sugere que os jovens estudem a Constituição na escola. A proposta divide opiniões de quem lida diretamente com a educação. Mais do que uma sucessão de versos, canção e poesia, a proposta de quem o criou no ano de 1831 foi muito maior, de torná-lo o hino do país. Eu adoro cantar o hino nacional porque eu aprendo mais sobre o hino e quando tem algumas coisas sobre o hino na Copa do Mundo, essas coisas assim, já sei cantar o hino nacional. Bom, porque eu gosto de cantar o hino nacional e é bem melhor porque sabe mais sobre a história do Brasil. Eu gosto de cantar o hino nacional porque eu me sinto na nacionalidade brasileira. Porque eu nasci aqui, eu tenho o prazer de cantar para representar o meu Brasil. A letra procura simbolizar as lutas e a identidade do povo brasileiro. Exercitá-lo em locais como escolas é considerado um importante exercício da cidadania. Mas será que isso é suficiente? Segundo o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário, a sociedade precisa se aprofundar mais no tema. A dificuldade começa na educação escolar. Com base nisso, ele ingressou no Congresso Nacional com um projeto de lei que inclui o estudo da Constituição Federal nos ensinos fundamental e médio. Pela proposta, a disciplina deve formar um cidadão consciente dos direitos e dos deveres sociais. A ideia é alterar a lei de diretrizes e bases da educação nacional. O adolescente hoje, é um ser participante das redes sociais, dos movimentos, e a preocupação, me parece que o deputado começou com os movimentos de junho de 2013, mas o adolescente já vota desde os 16 anos há um bom tempo. Então, se você tem que escolher o seu representante, é importante que você conheça, tanto mais você conheça sobre a sua legislação, para você poder fazer uma boa escolha e poder também atuar como um modificador da realidade social. Então, eu acredito que é muito proveitosa essa modificação legal em prol da criança e do adolescente e em prol do conhecimento da lei maior. O projeto também traz algumas discussões e análises que merecem aprofundamento. Um dos problemas mostrados é sobre o impacto de uma nova disciplina na carga horária. Eu considero que tem muitas matérias e para adicionar mais uma, não seria muito legal porque as pessoas iam deixar de lado essa matéria e querer só estudar a matéria do colégio. E nem todos os alunos se interessam por política. Aí eu não achei assim que ficaria legal porque as pessoas querem que terem assim uma certa folga da escola e algumas pessoas também não querem voltar porque alguns políticos são corruptos e eu não acharia legal porque não ia ser muito bom esse negócio de parlamento. Nesta escola particular na capital sergipana, a inclusão da matéria Constituição não é bem vista pelos gestores. Segundo o diretor do estabelecimento, isso geraria uma sobrecarga desnecessária aos alunos. Quanto ao currículo obrigatório, não, que vai acrescentar mais uma vez que este assunto, este conteúdo, ele já é distribuído em outras disciplinas, principalmente como história, então isso já se trabalha. Se acrescentar uma disciplina com uma coisa que já é distribuída dentro do currículo escolar, então eu não vejo a necessidade da criação desta disciplina, mas que os conteúdos que
uma vez que se tratando que os conteúdos dessa disciplina, como era a antiga educação moral e cívica, elas estão distribuídas em outras disciplinas. Então, nessa posição aí, eu acho que é muito difícil o Conselho Nacional de Educação aprovar esta intenção do nosso querido deputado. Tenha ou não a disciplina em sala, a meta para a cidadania deve ser despertada na família e ter algum tipo de continuação na escola. O objetivo é fazer com que eles entendam como funciona o Estado e seja incentivada uma postura consciente. O futuro precisa ser construído em todas as direções. O quadro Interferência de hoje traz uma discussão sobre a Lei da Palmada. Fomos às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o tema. Também conversamos com profissionais para mostrar o que é que muda nesta relação família e Estado. Com esse olhar dele, eu sabia que alguma coisa que ele estava fazendo que ele não estava gostando. Por si só, eu retirava a minha insignificância. Não naquela época, né? Por si só, eu me retirava da minha insignificância. Fui uma criança muito levada, que eu gostava muito de andar com os meninos, mas meus pais nunca foram de estar me espancando, não. Batiam quando era necessário, mas ao contrário, até hoje eu tenho um diálogo muito bom com meu pai. De certa forma, ela propõe uma mudança cultural. Ela não traz penalização para os pais diretamente, criminal, ou a própria perda do poder familiar, que seriam as penalidades decorrentes desse excesso e da falta do cuidado, né, direto do pai com a criança ou adolescente. Mas ela propõe sim uma mudança de cultura na forma de educação. Eu acho que o Estado está muito em cima dos pais em relação a isso. Eu sei que não deve se bater, não deve se espancar, mas tem que ter um pouco, tem que deixar os pais educar os filhos um pouquinho. Você não bate na criança porque não pode bater. Aí você reclama do governo, mas você não fez por onde você tem aquela autonomia do filho. Esse limite da família, ele passa a ter uma intervenção do Estado, e não só do Estado, mas da sociedade também, a partir do momento que essa família não se mostra capaz de educar o seu filho dentro de uma cultura da paz, do respeito, né? Da dignidade da criança. Então não é só adulto que deve ser respeitado, a criança também deve ser respeitada. Então o que a gente muitas vezes observa? O pai ou a mãe bate no seu filho e diz assim: eu estou batendo em você porque você bateu no seu coleguinha. Então nós estamos criando adultos que não vai saber resolver os problemas e na hora de um problema, de um conflito, ele vai buscar a violência. Será que já foi avaliado do ECA para cá quanto aumentou a criminalidade com uma criança? Já foi feita essa avaliação? Façam essa avaliação. Porque o ECA veio para quê? Para dar o direito à criança e ao adolescente, né? Substituir a autoridade do pai e a mãe que está desaparecendo. Mas a criminalidade com a criança aumentou. O ECA ele já tem mecanismos, mas ele não tinha uma política pública específica estruturada para o enfrentamento da questão in loco da violência contra a criança e adolescente quando se trata
do excesso no castigo físico, né? É importante que o Estado também possa entender que é preciso fazer algo para acolher esses pais que foram frutos de uma educação que gerou também a violência. E esses pais muitas vezes estão perdidos, eles não sabem lidar com as questões da infância, com as questões da criança e do adolescente, eles se sentem incapazes de lidar. Quando o Estado interfere na família, há um risco muito grande, porque o Estado tem outras atividades. A família, ela tem que ter a liberdade de ter sua lei própria. Eu acho que o pai tem direito de dar umas palmadas. Ele não pode espancar a criança, porque a criança, ela erra, ela desobedece. Mas, assim, eu sou a favor de um castigo, retirar aquilo que ela mais gosta, de colocá-lo no cantinho do pensar. Apesar de chamar a lei da palmada, não tem a palavra palmada nessa lei, né? Ela fala, né, da utilização do físico sobre a criança, mas ela não traz a questão da palmada. A lei não vem para tirar a autoridade de pai e mãe, ela vem para evitar os abusos e acredita-se, né, com a lei, o projeto é para isso, para a gente criar uma cultura de paz. Nessa mudança cultural, há de novo a previsão da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá sim, a inclusão como via transversal de direitos humanos e de currículo que aborde a matéria no programa curricular, né, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos algumas crianças que têm uma dificuldade maior de obedecer regras, temos. Mas muitas vezes nós temos pais que também não seguem regras e querem que seus filhos sigam as regras. Então é preciso lembrar que para ser pai e mãe é preciso ser exemplos de vida, exemplos de ser humano. Então, muitas vezes nós temos pais e mães que não deveriam ser nem pais nem mães. Você não escolhe ser filho, mas ser pai e ser mãe é uma escolha. Palmada ficou para mim quando eu nasci. Hoje para que palmada? Por que palmada? A autoridade dos pais vem com a conversa, com o comportamento deles dentro de casa. Aí é que vem a autoridade do pai. Não é com a palmada. Cheque mate. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.